Tudo bem com vocês? Eu vou me posicionar aqui, que o pessoal está por esse lado aqui, eu quero ficar perto de todo mundo, né? Vamos lá, meu nome é Luiz Inácio, qualquer semelhança com o então presidente eleito aí é mera coincidência, tá, gente? Na verdade, meu nome é Luiz Everson Inácio, mas eu não gosto muito por algum motivo do Everson, né? E aí eu acabo utilizando Luiz Inácio. Atualmente eu empreendo. Tem um negócio chamado Devon Tecnologia, que é uma empresa de software, né? E também uma startup chamada Playfácil, que é basicamente uma plataforma de treinamento corporativo. E principalmente dentro da Playfácil eu tive a oportunidade de conhecer pessoas. E mais do que conhecer pessoas, tomar gosto por pessoas, por desenvolver pessoas. Afinal de contas, é isso que a Playfácil faz. Dentro, obviamente, do cenário corporativo. Além disso, eu tive a grata oportunidade, honra, satisfação de me tornar um quase que discípulo da nossa querida doutora Jane, que esteve com vocês pela manhã. Acho que ela não está aí hoje, agora à tarde, mas ela esteve pela manhã. E a vida me presenteou com a oportunidade de estudar psicanálise também. De formação sou marketólogo, né? Marqueteiro, marketólogo, como preferirem. Mas, na verdade, eu estou aqui por outra razão. Eu estou aqui para contar uma pequena história para vocês. Lá no verão de 2005, aproximadamente, havia um menino que ele acabara de completar 18 anos. E ele era um filho adotivo, né? Tinha pais adotivos. E ele tinha uma vontade muito grande de conhecer os seus pais biológicos. E ele tinha um combinado com os pais adotivos. Quando ele completasse 18 anos, então, ele poderia procurar por esses pais biológicos. Ele era inquieto, ele queria conhecer, por alguma razão. E assim foi, lá naquele verão de 2004, a bem da verdade. Ele completou 18 anos, e a partir de então, ele teve a carta de alforria para procurar os pais biológicos. Esse projeto, essa demanda, a bem da verdade, demorou um bocadinho, aí algo em torno de 5, 6 meses, porque ele tinha poucas informações dos pais biológicos, apenas o nome de ambos. E sabia que moravam no Paraná, pai no município de Ponta Grossa, mãe no município de Imbituva. Bem, ele descobriu, eu não vou entrar no mérito aqui para a gente não perder muito tempo com esses detalhes pequenos, porém importantes. Ele descobriu o paradeiro do pai e foi a pessoa com quem ele teve o primeiro contato, antes da mãe. E depois de ele ter descoberto o paradeiro desse pai, demorou algumas poucas horas para ele estar no telefone falando com esse pai. E o curioso é que esse menino ele estava ansioso, preocupado, não sabia se o papo ia rolar, se ia se desenrolar, mas a verdade é que foi uma conversa muito interessante. Muito legal, muito bacana, fluiu, né? Ficaram bons minutos ao telefone. E aí ele teve a oportunidade de falar com a mãe, só que por alguma razão, algo o repelia dessa iniciativa. Ele evitava essa iniciativa. Tanto que demorou alguns dias para isso acontecer. Até que corajoso esse menino pegou o telefone e discou o número dessa pessoa que viria a ser então a sua mãe biológica. A intenção não era dizer, caramba, eu sou seu filho e estou aqui. Não era essa. Mas assim como ele tinha tido a oportunidade de conhecer o seu pai, ele queria também, pelo menos, ouvir a voz, saber algum detalhe da sua vida. E assim foi. Corajosamente ele pegou o telefone e ligou para essa mulher. Só que quando ele pegou o telefone e ligou para essa mulher, ele teve uma brilhante ideia. Bem, ele não queria dizer que ele era um filho dela, 18 anos depois. Então ele inventou uma história. Ligou para essa mulher e disse o seguinte: oi, tudo bem?
Tudo bem, diz ela. O meu nome é Victor Montenegro. Eu sou jornalista, sou escritor, e eu estou aqui na cidade de Imbituva, porque eu estou escrevendo um livro sobre as economias emergentes de cidades pequenas. E Imbituva tem uma economia pujante no setor têxtil. É por essa razão que eu estou aqui. Você pode estar achando estranho eu estar te ligando, e do outro lado um silêncio. Mas a verdade é que eu queria conhecer você. Naquele momento, aquela mulher do outro lado achou que aquilo era uma grande brincadeira, e como de fato quase que era. E ela comentou alguma coisa do tipo, isso só pode ser uma pegadinha do meu ex-marido. Naquilo, esse dito cujo Victor Montenegro, então identificado, disse, mas é verdade. Eu estou aqui na cidade por essas razões que eu acabei de descrever, e eu gostaria de, respeitosamente, ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Porque, por alguma razão, eu lhe vi por aí e a senhora me chamou a atenção. Mais uma vez, aquela mulher achou estranho aquele comportamento, estranho aquela ligação, e ela simplesmente, ela não quis acreditar naquilo que estava acontecendo, e muito provavelmente aquele teatro ele foi talvez mal elaborado, né? Até que aquele menino, ele silenciou por alguns minutos, segundos, que duraram minutos talvez em sua percepção. E aí ele disse o seguinte, tá bom, vamos falar sério. Senhora Roseli era o nome dela. A senhora lembra do dia 18 de dezembro de 1986? A senhora lembra de Luiz Everson Inácio? Pois é, sou eu. Imagine que essa foi a forma com que eu conheci, ou pelo menos tive o primeiro contato verbal com a minha mãe biológica. Bem, é claro que eu tinha algumas mágoas e algumas perguntas que não haviam sido respondidas por todos aqueles 18 anos e que eu me questionava. E eu teria a oportunidade, a possibilidade de ter aquelas respostas que muito provavelmente muito eu buscava. Meio relutante, magoado, ela me disse, Luiz, venha me ver o quanto antes. Eu disse, dona Roseli, eu levei 18 anos para te encontrar. Se levar mais 18 anos para mim te ver, para mim estar com você presencialmente, não vai fazer diferença. Mas isso era fachada. Na verdade, eu já estava com passagem comprada para visitá-la. E assim foi. E essa foi uma grande oportunidade que tive. Quando eu cheguei na casa dela, fui junto com o meu irmão mais velho, e meu irmão foi na frente, bastante diferente fisiologicamente, fisicamente, do modo de vestir, do que eu. Ele foi na frente, deu um abraço na mãe e disse, mãe, nem me dei conta, mas eu trouxe um chegado meu, ela não sabia que eu ia. Eu trouxe um chegado meu lá de Ponta Grossa, ele vai ficar uns dias com a gente, tudo bem? Naquele momento ela olhou para mim. E quando ela olhou para mim, ela veio correndo em minha direção, me abraçou e disse, eu sei que é você, meu filho. Muito bem. Por que eu estou contando essa história, afinal de contas? Porque a gente vai falar, mesmo que brevemente, sobre padrões geracionais negativos. E como é que a gente quebra padrões geracionais? Autoconhecimento. O que a gente está fazendo aqui hoje é, de alguma maneira, talvez, sendo inspirado a se conhecer melhor. E autoconhecimento tem a ver também, justamente, com o conhecer a nossa história. Para mim foi muito importante. Tão importante que eu tive a oportunidade de conhecer a minha origem. E talvez mais importante do que isso, conceder o perdão para alguém que esperava um perdão. Eu sou muito grato por Deus ter me concedido essa possibilidade. Tanto que algum tempo depois, essa foi a única vez que eu a vi,
Um tempo depois ela veio precocemente a falecer, né? Mas meu coração estava em paz por ter tido aquela oportunidade. Voltei para o Rio Grande do Sul, talvez transformado, né? Talvez por ter presenciado uma verdadeira metanoia, como a colega comentou. Foi uma baita experiência, o que me permitiu me relacionar ainda melhor com os meus pais adotivos. E quando a gente fala em autoconhecimento e em padrão geracional negativo, a gente precisa se permitir a olhar para a nossa família, para o seio da nossa família, sem julgamento, sem medo de achar que a gente vai estar de alguma forma desconstruindo uma história, que a gente vai estar desonrando a história da nossa família, só porque talvez a gente chegue à conclusão de que determinados hábitos, de que determinados comportamentos, de que determinadas crenças, elas precisam ser mudadas, elas precisam ser quebradas, elas não precisam ser levadas adiante. E quando eu faço uma reflexão e olho para trás, eu percebo que eu fui criado num ambiente familiar onde a minha mãe querida esteve comigo aí por 20 dias, me deu esse presente. Mas eu percebo que ela era uma pessoa extremamente vítima, sofria bastante. E ela fazia questão de exteriorizar isso da forma mais amplificada possível. O que seria natural? É que eu fosse vítima também, ou pelo menos me sentisse assim, e por muito tempo eu fui. O meu pai, por sua vez, era uma pessoa pouco amorosa, pelo menos verbalmente. Sabe aquele pai que não diz que te ama, que não demonstra com palavras, e que talvez demonstre com pouquíssimos gestos o quanto ele ama você? Pois bem, eu e o meu pai hoje a gente tem uma relação muito boa, mas eu sentia falta daquele colo, daquele carinho, daquela aproximação. Mas, felizmente, eu despertei para a possibilidade de quebrar esse ciclo, sem julgamento. Porque se eles tiveram esses comportamentos, esse jeito de criação em relação a mim, foi com a melhor das intenções, e também porque, muito provavelmente, houve uma herança que eles também receberam. O autoconhecimento é um desafio constante. O autoconhecimento, ele nos liberta. Mas, para que a gente consiga entender o que está certo, o que não está, o que eu posso mudar, o que eu posso quebrar, a gente também tem que ter, como uma outra chave, né, para a gente quebrar esses padrões geracionais negativos, repertório. E o que é repertório nesse contexto, Luiz? Repertório é a gente se permitir, dentro das nossas relações interpessoais, perceber como as pessoas funcionam, como as outras famílias funcionam. Mais uma vez, sem julgamento, sem apontamento. É apenas num processo socrático de autorreflexão. Imagina se talvez você tenha sido criado pelo pai e pela mãe e viveu até os 22, 23, 25, 28 anos na casa dos teus pais. Talvez você tenha pouco repertório para fazer essa autoanálise. Então, dentro do círculo de pessoas que você confia, dentro da literatura, procure fazer juízo de valor de bons exemplos que podem, de alguma forma, te inspirar a quebrar esses ciclos repetitivos, né? É quase uma redundância falar desse jeito, mas é bem por aí. E aí é preciso coragem. A virtude, ela é construída quando a compreensão, o entendimento encontra a coragem. E juntos, de mãos dadas, ações são tomadas, atitudes são tomadas. E coragem principalmente porque quando você quebra padrões, naturalmente você chama a atenção da família,
atenção das pessoas que te cercam, atenção dos amigos. E às vezes é preciso ser resiliente, é preciso entender que realmente você precisa ser forte e persistir no objetivo de evoluir a sua geração. E a gente encontra essa força onde? A gente encontra essa força na espiritualidade. Como a gente já falou, os colegas já falaram em outros momentos também. É aquilo que nos liga com a nossa essência, com a nossa origem. O todo, Deus. O Criador. Se Ele é o Criador e nós somos a criatura, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós nos aproximamos dessa essência, nós nos aproximamos do Criador quando nós também criamos. Criamos no sentido de sair da inércia, no sentido de movimentar-se, no sentido de buscar a mudança, no sentido de construir uma realidade extraordinária, como é o tema da nossa conferência. Busquemos essa conexão com a nossa força maior, o nosso Criador. E aí a gente já vai para uma quinta chave, talvez a maior de todas, talvez a chave mestra para a gente conseguir mudar a nossa realidade. E quando a gente muda a nossa realidade, quando a gente se transforma, um movimento natural que acontece é o quê? Transformar as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, quando existe amor e quando não há julgamento, a gente consegue alcançar objetivos inimagináveis. E o amor nada mais é do que talvez o maior dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E como a gente tem visto por aí, falta de amor. Dentro das famílias, dentro de uma sociedade, dentro de um país, dentro do nosso universo, do nosso mundo. Amor não no sentido romântico da palavra, não necessariamente no sentido parental. Eu me refiro ao amor ágape, ao amor enquanto atitude. E esse amor está sob o meu controle, decidir viver esse comportamento, essa maneira de ser. E se é uma decisão que a gente precisa tomar, então por que não tomá-la? Para que a gente consiga transformar a nossa realidade, a realidade dentro da nossa casa, a realidade ao nosso entorno, na comunidade, e deixar a nossa contribuição para o mundo. Mas principalmente para que possamos construir famílias cada vez mais orientadas à prosperidade e abundância, não em termos financeiros necessariamente. A abundância enquanto existência, a abundância enquanto desfrute de tudo que Deus, em sua infinita bondade, preparou para nós. Que tenhamos coragem de quebrar aquilo que nos incomoda, de simplesmente romper com aqueles padrões negativos que inconscientemente a gente vem repetindo e nem se dá conta disso. De maneira toda especial, você, esposo que está nessa plateia, né, que possamos compreender a pessoa que a gente tem do lado e compreender que quando a gente casou com essa pessoa, ela já veio com uma mochilinha nas costas, com uma bagagem bastante grande. E o jeito que ela é, não está errado. O jeito que ela te trata, o jeito que ela se comporta com você, não é erro nisso. Mas é preciso compreender, assim como a esposa também para com o seu marido, que há uma bagagem dos antepassados que ela precisa carregar. Mas que juntos, se assim vocês
decidirem, essa bagagem, essa mochilinha, ela pode ser o quê? Ela pode ser esvaziada, ela pode ficar mais leve. E ficando mais leve, a gente caminha melhor. Quero deixar para vocês, já me encaminhando para os finalmente, para quem gosta de assistir uma boa série, essa série se chama Made, está no Netflix, e ela conta a história da Alex. É muito legal também e fala justamente sobre os padrões geracionais, né? E como que a Alex principalmente enfrenta isso. Pessoal, início do ano, vou fazer um convite para vocês. Estarei lançando o meu livro, O que fazer quando a vida perde a graça. Você pode escanear esse QR Code, se cadastrar lá, para que eu possa te avisar quando ele de fato for lançado. Para mim, muitas vezes, a vida perdeu a graça. É bem verdade. E escrever esse livro, um projeto que eu comecei no ano passado ainda, foi muito libertador e carregado de boas intenções, de que possa estar ajudando outras pessoas também. Para encerrar, eu quero encerrar com essa frase que faz muito sentido do Sêneca, como bom estoico que era: a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e principalmente temem o futuro. Pensemos nisso, tenhamos todos uma ótima tarde e um ano de 2023 que está logo ali começando, simplesmente maravilhoso. Muito obrigado. Olha.